Amados e amadas, então vamos começar essa live. Essa live faz parte da mentoria Neuropsi Mais Leve. A Júlia Pereira vai se apresentar e é minha mentorada, já está no segundo ciclo de mentoria. Né, Ju, é uma honra, uma alegria te acompanhar, ver o teu crescimento, ser testemunho do teu potencial e dos teus ganhos, né, profissionais, mesmo sendo, né, uma profissional que é jovem, né? E que está entregando muito aí no mercado, que está fazendo muito sucesso, que tem reconhecimento, que tem autoridade dentro da neuropsicologia, dentro da psicologia. Então, para mim é sempre um orgulho, uma honra quando eu vejo pessoas como tu crescendo e representando a psicologia, a neuropsicologia. Eu que fico Mas, feliz. amada da minha vida, e eu gostaria que agora tu te apresentasse, que tu falasse sobre a tua formação, onde tu atende e como as pessoas podem te encontrar. E aí a gente começa então o tema da nossa live. Perfeito. Eu moro no sul de Minas, eu sou de Três Corações, mas eu moro em Alfenas. Eu formei aqui e acabei continuando aqui na cidade. Então, desde a minha graduação, eu me dediquei muito na parte dos estágios, dos cursos, dei monitoria também nessa área de avaliação. E eu sempre gostei desse tema, né, de avaliação neuropsicológica, então cada vez mais eu venho me aprimorando, né, nessa área. Busquei a mentoria justamente porque estava ficando muito difícil, né, por conta da rotina, como era pesado, então eu vi que a mentoria, ela me fez uma virada de chave, porque eu já tinha feito a formação em neuropsicologia na Faculdade de Medicina da USP, só que só o conhecimento ele não sustenta, né? A gente precisa também desses outros processos para a gente poder ter muito mais leveza. E a partir da mentoria eu passei assim a olhar de uma outra forma, né, a psicologia. E aí eu comecei a empreender nessa área, né? Então, assim, esse último ano foi um divisor de águas para mim, abriu muito minha mente e agora venho buscando crescer cada vez mais. E tá crescendo, né, Ju? Tem agora a tua clínica, com novos projetos, além do teu atendimento, com profissionais, né? E qual é a cidade da tua clínica? Fala para todo mundo. É Alfenas, Em Alfenas. no sul de Minas. É lindo o nome da cidade, até o nome da cidade é lindo. Querida, então vamos começar falando sobre um tema que tu escolheu e eu acredito que faz muito parte da tua realidade, faz parte da realidade de todo psicólogo, neuropsicólogo, quem trabalha com criança, quem não trabalha com criança, que é o tema da maternidade e o tema da complexidade da maternidade, considerando os transtornos do neurodesenvolvimento. E eu acho que tu foi muito assertiva também na escolha do teu tema de falar sobre o amor e o esgotamento. Talvez a gente entender assim esse limite, né? E eu queria começar te ouvindo sobre o que te inspirou a falar sobre isso, o que da tua prática tu viu que te fez pensar assim, realmente esse é um tema que é relevante, que não pode ser, né, secundário no atendimento de crianças, de adultos. Conta pra gente. Acho que isso vem desde a faculdade, de alguns casos que eu acabei acompanhando, em que eu via muito as mães, elas sempre muito sozinhas nesse cuidado. E sempre estavam muito cansadas, né, assim, de levar numa terapia, levar em outra, escutar reclamação na escola, o julgamento das outras pessoas, né, e ao mesmo tempo elas não poderem, assim, sentir ou ao menos demonstrar esse cansaço que elas sentem. Né? Então, essa questão da ambivalência para elas acaba sendo muito mais difícil de lidar, né? Até mesmo de aceitar que esse cansaço consome elas, né? Que elas amam profundamente o filho, mas também sente cansada por essa rotina toda, né? Que é difícil, é desafiadora, né? Com certeza. E principalmente quando elas estão sozinhas, né? Sem ter esse suporte de outras pessoas, esse apoio externo,
né, para dividir um pouco mais essa rotina. Então, sustentar essa rotina, esse cuidado, os desafios, acaba trazendo essa sobrecarga, né? Exatamente. E quais são as consequências que tu percebe que essas mães têm ao muitas vezes carregar esse silêncio, essa dor, né, essa angústia? Quais as consequências disso para a vida da mãe e também a gente pensar da vida das crianças? Uhum. Eu vejo que as mães, elas vão sempre priorizando os filhos, né? Eu acho que isso é muito instinto materno. Mas também elas acabam se deixando de lado, né? Então, no relacionamento, elas acabam se afastando com o tempo, né? Porque elas vão se deixando de lado, se cuidam menos, aí com isso vão se afastando dessas relações, por não conseguir dar conta, né, de toda essa rotina, de todo esse cuidado. E com o tempo, né, como elas não buscam tanto esse cuidado, vem em forma de irritação, de exaustão, né? Então isso começa a ficar muito pesado para elas. Sim, sem dúvidas. E então esses sintomas de isolamento social, né? Social não considerando os compromissos dos filhos, mas considerando os próprios compromissos, né? As próprias relações, os próprios gostos, os interesses, porque existe também essa culpa que tem um aspecto que é muito individual, mas também é social, de, bem, se a criança muitas vezes não está conseguindo se desenvolver ou ela tem alguma, né, diferenciação aí de comportamento, algum transtorno do neurodesenvolvimento, isso envolve, isso requer ainda mais das mães, né? E tem uma implicação aí das mães, né? E, em primeiro lugar, eu acredito que um ponto que tu trouxe é muito Uhum. importante, assim, desse papel central da mãe no cuidado, que é Uhum. real, né, em muitos casos, em muitas realidades, se não na maioria, né? E, bem, tudo bem que tenhamos uma pessoa centralizadora desses cuidados, né, que vai gerenciar esses cuidados, mas o quanto é ruim, o quanto é muito nocivo quando a mãe não tem essa rede de suporte, essa rede de cuidado com ela, de visão de cuidado também, né? E talvez esse é um ponto muito importante, muito interessante, e também uma pergunta, né, Ju, que as mães se fazem, né? Ah, então tá, você quer dizer que eu preciso me cuidar mais, que eu preciso me relacionar mais, que eu preciso sair mais, que eu preciso olhar para outras coisas. E quem vai olhar para o meu filho quando eu não estou olhando? Né? Uhum. São perguntas muito profundas, muito complexas. O que tu percebe que falta nesses casos, né? Quando esse tipo de pergunta vem por parte das mães. Uhum. Eu vejo muito essa dificuldade de se priorizar também, né? Se priorizar, tentar equilibrar um pouco essa agenda, mesmo nos momentos assim que a criança está na escola ou tem uma pequena folguinha, né? Assim, de aproveitar de uma forma melhor para ela, né? Para ela poder se olhar nesse tempo. Então, acho que essa administração, esse gerenciamento aí do tempo, acho que seria interessante ter essa visão para ela. Porque quando os filhos estão em casa, acaba que cai muito para elas olharem, né? Ajudar nas tarefas, se alimentar e outras coisas que aí realmente não dá tempo, né? Mas se elas não estiverem bem, né? Isso vai de alguma forma refletir ali no filho, né? Essa irritação vai descontar outras situações de trabalho, situações do dia a dia, que pode não necessariamente ser ali da criança, né? Então, vai sendo um ciclo tudo isso. Sim, então esse ponto é um ponto muito importante, né? De conseguir olhar também para as consequências de não cuidar de si no filho, né? Então, porque nenhuma pessoa que não olha para si consegue sentir-se bem, né? E cuidar bem do outro. Então, cuidar de si, ter esse espaço para si, é muito importante, é muito relevante. E o que tu acredita assim que contribui para as mães não olharem para si, assim, quais são as coisas que acabam acontecendo nesse
período que vão para a escola as crianças, né? As crianças estão na terapia, e aí a mãe não consegue, né, sair desse ciclo. Ela vai, digamos assim, não, ela vai de volta olhar para as questões do filho, da filha, né? Assim, o que tu acredita que acaba acontecendo que ela não consegue ver essas possibilidades? Assim, o que acontece dentro dela, o que acontece fora dela? Eu acredito que ela começa a criar assim essas barreiras também, sabe? Assim, é, de não poder olhar tanto para aquilo que ela sente e estar sempre oferecendo mais ali para a criança. É como se a criança fosse realmente ali a prioridade e ela não pode ter esse olhar para ela. Então, é muito mais fácil ir jogando, né, para você resolver as coisas do filho enquanto ele não está ali, né, como se estivesse adiantando as coisas, né, que você não conseguiria dar conta junto com ele, né, para ter que dar conta de tudo, né? Eu acho que é muito essa frase, né? A mãe, ela quer dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo ela se deixa de lado, né? Como se ela fosse guardando aquilo que ela sente, só que ali por dentro de alguma forma vai vir a exaustão, né? Se ela não tomar esse cuidado. Então, pode. Desculpa, Ju. Eu só complementar, né? Te perguntar. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que ela nem percebe, ela não percebe que ela tá priorizando somente o filho e nem tá olhando para as coisas dela. É como se fosse uma coisa automática. É um modo automático de funcionar. Então, assim, é tudo sobre o filho, o planejamento de tudo. E tu acredita, assim, que existam pensamentos dentro dessas mães, assim, sobre esse cuidado, esse autocuidado, né? Passar tempo com as amigas, falar sobre outros assuntos, se interessar em outros assuntos, começar um projeto novo, começar, né, a ter a vida apesar, né, de tudo que está acontecendo das terapias, mesmo que seja algo, né, e daí tem muito o pensamento tudo ou nada também que eu vejo, de tipo assim, mas se eu não conseguir fazer tudo perfeito como eu fazia pré-maternidade, né, então assim, ou antes de ter o meu filho, eu não vale a pena eu fazer, eu vou fazer muito pouco, ou eu tenho muito pouco tempo para começar. Ou é muito difícil até, né? Por exemplo, me reunir com amigos não é uma coisa fácil, né? Na vida adulta, todo mundo tem família, compromisso, né? E trabalho, enfim, não é simples mesmo. Então, eu acho que também existe algumas distorções importantes de pensamento aí quando a gente pensa em começar a propor alternativas para quem é mãe retomar alguns pontos, né, assim, da vida pessoal, né, privada, que envolve trabalho, relacionamentos, amigos, né? Com certeza, e até mesmo assim, da visão de querer fazer pelo filho aquilo que não recebeu dos pais, sabe? Então fica nessa pressão o tempo todo de ter que trabalhar, de ter que estar atendendo ali as demandas o tempo inteiro, né? E ao invés de trabalhar esse desenvolvimento também da criança, né? Dele ser mais independente, né? Porque isso é importante para a vida dele. Acaba que as mães elas vão fazendo sempre por eles. Então, aquilo que poderia aliviar, de certa forma, a rotina dela, né? Ela acaba acrescentando essa demanda, né? Se sobrecarregando mais, não dando essa autonomia para o filho. Com certeza. Né? E quando algo falha, sempre a culpa é dela, né? Ela puxa esse problema para ela, né? Porque ela não pode sentir isso, né? O filho errou ou, né, assim, alguma coisa aconteceu ali no contexto, ela não consegue olhar para esse contexto, ela olha como se tudo fosse um problema dela, né? Então, até a própria organização, algo não deu certo, ela que não dá conta. Mas não é isso, né? Ela já dá conta de tantas outras coisas, né? Por que que ela tem que dar conta de tudo? Sim, aceitar essa imperfeição, né, da maternidade e também do filho que precisa se frustrar, que precisa desenvolver autonomia, que precisa estar ali num lugar, né, que não é somente de receber, mas também de fazer, de dar, de colaborar, de contribuir, né, dependendo, claro, da idade da criança, mas é um ponto
muito importante mesmo. Com certeza. E a gente vê também assim os próprios profissionais, né? Eles olhando muito para a criança, né? O que pode ser feito para a criança, mas esquecem de analisar esse contexto, né? Do que os pais, né? Principalmente ali a mãe, ela está fazendo, né? Para essa criança, o que não está funcionando e vem sempre ali colocando, né? Assim, faça isso, faça aquilo e esquece que muitas vezes é difícil de sustentar isso na rotina. Né? E vai só acrescentando demandas e demandas, e esse foco só fica ali na criança, né? Sim, sim. E qual é a tua visão, assim, sobre o papel dessa... Eu acredito, Ju, talvez tu esteja com um volume um pouco alto do teu celular, tá? Porque eu tô ouvindo minha voz de volta, dá uma olhadinha. Se estiver acontecendo o contrário, também me avisa. Melhorou? Vamos ver, acho que sim. Geralmente melhora. É que eu fico com receio de não escutar o que você está falando. Sim, não, eu sei, é o medo que eu também tenho, mas Uhum. daí acontece esse eco. Amada, mas eu ia perguntar, qual é o papel que tu acredita que existe nessa rede de apoio, que não é uma rede de apoio que vai cuidar do filho, mas cuidar da mãe, né? Que vai oferecer, talvez não ali um colo para a criança, Uhum. não é um tempo fora, né, sem a mãe para a criança, mas assim, aquela rede de apoio emocional, psicológico, que vai trazer horizontes, que vai trazer possibilidades. Uhum. E qual é a tua visão sobre isso, né? Sobre as vantagens desses espaços de escuta e de direcionamento dessa reconstrução, né? A gente poderia pensar assim da maternidade Uhum. atípica, né, de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Eu vejo que é muito importante para elas observarem, principalmente assim em grupos, que outras pessoas também passam por essa situação, que não é um problema delas, né? Uma dificuldade assim de várias pessoas, mas que é preciso desse acolhimento, né, de orientações mais direcionadas, porque eu vejo elas buscando o tempo todo essas informações, mas nem tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra. E eu acho que as pessoas generalizam muito isso, né, de que vai funcionar. Então elas vão tentando, tentando e vão se frustrando, né? E aí por isso que elas pensam que está tentando e que não está dando certo, né? Só que elas precisam dessa orientação de uma forma mais correta, né, mais direcionada para aquele caso dela, né, de como que é o contexto que ela vive, como que é para ela também, né, quais são os desafios, para que ela possa ter esse apoio, né, de ver de que forma que ela pode estar melhorando a partir disso. Sim, sim. E acreditar, talvez, o primeiro ponto aqui seria acreditar que isso é possível, que essa melhora é possível, que essa melhora ela é atingível. Uhum. Porque muitas vezes existe esse pensamento, né? Assim, ah, para que eu vou ficar falando, vou ficar conversando, vou ficar trocando ideia Uhum. sobre algo que na prática eu não vejo como mudar. Uhum. Não vejo ninguém que vai fazer por mim. É uma crença, é um pensamento muito frequente das mães. Assim, o que tu diria sobre esse tipo de pensamento? Com certeza, eu acho que isso entra muito na resistência, né? Assim, de algo novo, né? Ter que lidar ali com algo que é difícil para elas também, né? Acho que já tem a dificuldade de nomear, né, o que elas estão sentindo, né, a partir disso. Mas também de poder enfrentar essa situação, né? Porque o grupo, ele pode, o grupo ou essas outras terapias também podem ajudar ela a ter uma outra visão, né? O que pode aliviar muito, assim, no dia a dia. Alguns ajustes, né, diante da própria organização que ela tem, né, já pode ser o suficiente ali para poder auxiliar na rotina do dia a dia. Perfeito. Então, tu está falando uma coisa muito importante, que é também a chance de se ter uma realidade diferente e que, de fato, muitas mães têm.
e são Com boas certeza. mães, né? Que têm Uhum, também filhos com transtornos e têm ali uma realidade, né, difícil. E isso não quer dizer necessariamente comparar ou querer que todo mundo tenha a mesma vida, porque as pessoas não têm vidas iguais, né? Eu acho que esse é um uhum, ponto bem claro, bem óbvio. As pessoas têm rede de apoio, recursos, né? Condições geográficas, socioeconômicas muito diferentes. Mas a gente poder sim olhar para os pilares de resiliência e de saúde de cada pessoa, né? De cada família. Isso é um ponto que é real, né? A gente não pode uhum, pensar também assim que não que é uma situação sem saída, que não existe nada que possa ser feito, porque isso é um pensamento que não ajuda a criança que está ali em tratamento uhum. precisando de uma Sim. mãe que esteja realmente disposta, né? E disposta não ali somente no operacional, no físico, Uhum, na vida prática, mas disposta emocionalmente, né? Nutrida emocionalmente. E esse conceito de nutrição emocional, né? O que te alimenta, o que te traz vida, o que te traz energia, o que te traz prazer além do teu filho, uhum. além, né? Então, assim, apesar do filho existir, o que te traz energia, o que te faz feliz. Sim. E E isso é, é muito real, é muito necessário. com certeza isso que você trouxe é muito importante, né? A gente também aprender a ressignificar, né? Olhar para além desse diagnóstico, né, do filho. Você poder olhar para esse desenvolvimento, ver o que que você pode desenvolver também a partir disso, né? E não olhar para isso de uma forma fechada, né? A gente tem muito assim a desenvolver, continuar a vida também, né? Entendo que para muitas mães é difícil, né? Tem maiores dificuldades, mas a gente precisa olhar de uma forma diferente, né? Porque tem possibilidades, a gente pode se unir, né, buscar esse apoio para que possa ser mais leve esse processo, né, essa caminhada aí. Perfeito, perfeito. E eu acredito que esse é um ponto também muito importante, né? Olhar para o desenvolvimento da criança e essas crenças, assim, de que para mim não pode Uhum. ser diferente, eu não posso me sentir melhor dentro da minha Uhum. maternidade, cuidar que isso também pode ser uma crença em relação ao desenvolvimento da criança, ao tratamento da criança, os Uhum. potenciais que a criança pode desenvolver, que ela pode ter, a vida que ela Uhum. pode ter. E como é importante resgatar esse olhar da esperança, do potencial, do melhor que se pode atingir, né? Apesar, enfim, de todas as dificuldades, né? De todas as barreiras que podem estar ali. Então, eu acredito que esses espaços, né, de troca, de conversa, Uhum. de escuta para as mães, são tão relevantes, tão importantes, né, para conseguir realmente atingir esse potencial da melhor vida possível para a família e para a criança, não somente para a criança, porque a criança ela vive dentro de um sistema que se chama família. Uhum. Então, o bem-estar dela não é, né? A gente não está aqui querendo culpabilizar, não é o objetivo, mas Uhum. entender que sim, que essa família precisa estar buscando bem-estar, né? Saúde mental, saúde Uhum. física, relacionamentos, né, perspectivas, esperança em relação ao futuro e à vida, para que essa criança também tenha chance de ter o melhor desenvolvimento que ela pode ter, né? Com certeza. E assim, aqui a gente acabou pensando muito nisso, né, nesse ponto, de olhar muito para as mães, né? Não só assim na parte de escutá-las, né? A gente vai escutar, vai acolher, porque elas estão assim, mostram muito perdidas, né? Eu posso fazer isso, eu não posso, mas como que eu vou pôr o limite, né? Até que ponto que eu faço isso ou não? E a gente pensa muito em colocar isso numa prática, sabe? De mostrar como que isso pode ser no dia a dia, trabalhar mais isso com as mães, né? De ver como que elas conseguem sustentar isso na prática. Né? E junto com isso, trabalhar com as crianças. Que desenvolvendo as habilidades das crianças junto, né, com esse acolhimento aí das mães, pode ajudar muito mais nesse desenvolvimento. Perfeito. Então, acredito que fica aqui o convite
para as pessoas interessadas conhecerem o teu trabalho dentro da clínica, não somente com as crianças, que tu trabalha principalmente com crianças, adolescentes, mas também saberem que tu tá aí com projetos, com desenvolvimento, né, Ju, de processos dentro da tua clínica que são voltados para o cuidado das mães. Sim, com certeza. A gente está lançando agora, né, para ter esses encontros com as mães e os grupinhos com as crianças, para justamente acolher essas demandas, né, das mães, ter um espaço para que elas possam ser ouvidas, né, e que possam ter pessoas para se apoiar, né, criar essa rede de apoio externa também. E potencializar o tratamento das crianças, né? Porque o tratamento de qualquer criança, ele depende da participação ativa dos pais, né? Tanto no seu bem-estar, na busca, né? Na prática da saúde mental, como também dentro dessas orientações que são fundamentais para as terapias, né? Então, essa participação ativa, ela é fundamental, ela é super bem-vinda e ela deve ser estimulada e nutrida. Com Sempre. certeza, até para orientar esse processo, né? Porque é difícil para elas entenderem ali o processo do diagnóstico, né? Os desafios, então tem uma certa resistência durante esse tempo e a gente entende isso, né? Mas mostrar para elas o quanto isso faz parte do processo. Com certeza. Perfeito, Ju. Eu amei estar aqui contigo conversando sobre esse tema. Muito obrigada pela tua Eu te agradeço participação. pelo convite. Que seja a primeira de algumas lives que a gente vai fazer, de muitas lives aí, sobre esse tema e sobre outros temas dos transtornos do neurodesenvolvimento, do atendimento neuropsicológico, psicológico. É um prazer. Então, que as pessoas te procurem em Alfenas, em Minas Gerais, no sul de Minas, né? Para quem não conhece Alfenas, eu conheci Alfenas a partir de ti. E eu desejo muito sucesso na tua clínica nova, com novos projetos, que seja o começo de uma linda trajetória escrita aí com as famílias de Alfenas e toda a região. Muito obrigada, te agradeço o apoio durante esse tempo todo, né, por me ajudar nesse crescimento, né, e por também ser esse apoio, né, de acolher as minhas demandas, de entender todo esse processo e de me dar as orientações, né, porque escutar alguém de fora ajuda muito, assim, para a gente poder desenvolver. Sem dúvidas, eu te agradeço a confiança. Obrigada. Tá? Tenha um bom dia, Ju, e bom dia para todos. Obrigada pela presença de todos aqui na live. Para você também. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.